Enfia isso na cabeça. A primeira impressão é que fica. Nascido em 1968 em Ohio, Brian Peppers do início ao fim de seus dias não teve sossego. Sua má fama perdurou mesmo depois de se tornar conhecido, entre aspas. Brian Peppers sofria de uma condição, síndrome de Crouzon, que, de acordo com o pai dos burros, é uma doença que afeta o desenvolvimento do crânio facial, causando deformidades no crânio e anomalias na face, e também outros problemas cognitivos, respiratórios, mentais e etc. No caso de Brian, a doença não afetou somente sua face, mas também outras características físicas, como sua altura, que era muito baixa. Não se sabe muito a respeito de como foi a vida de Brian Peppers, exceto que por conta de sua aparência ele foi abandonado pelos pais e sofreu muito bullying na escola. Brian Peppers ganhou notoriedade quando uma foto dele caiu na internet em 2005. Sex offender é um termo que define um criminoso de cometer delitos sexuais. Brian foi acusado quando uma cuidadora o acusou quando ele puxou seu vestido com força. Segundo Brian, ele apenas queria que ela o atendesse, mas não acreditaram nele e o mesmo foi considerado culpado por crime de imposição sexual. Essa alcunha impregnou Brian Peppers na ascensão de seus infames memes no site gringo ITMD. Quando a imagem mais famosa dele em questão surgiu, muitos acreditaram que aquilo era Photoshop, pois a aparência dele era tão estranha que levantou muita dúvida a respeito disso. O site Snopes, dedicado a desmentir mistérios da internet, fez um artigo sobre ele, e mesmo assim na época eles não conseguiram confirmar a veracidade da foto. A staff do site entrou em contato com o escritório que emitiu a ficha criminal de Brian Peppers. Em seguida, um departamento de polícia de Ohio confirmou que aquela era uma foto legítima do cara. Foi aí que a febre Brian Peppers estourou. Os memes não paravam e é óbvio que passavam dos limites, zoando não só a aparência de Brian Peppers, mas também eram extremamente ofensivos. Geralmente as piadas eram sobre abuso, insinuando que Brian era um pedófilo e poderia estar em qualquer lugar espreitando a sua próxima vítima. Uma reputação extremamente negativa impregnou Brian. É então que um usuário do ITMD, chamado Alan Peppers, que alegava ser o irmão de Brian, escreveu dizendo que ele sofria por conta de sua condição e como a sua vida era difícil. Ele disse como para Brian era difícil executar tarefas simples, como comer e escovar os dentes, enquanto os degenerados o ridicularizavam. Alan no pronunciamento disse que Brian já sofreu bastante e que todos deveriam deixá-lo em paz. Mas é claro que isso era mentira. Esse cara não era irmão de Brian Peppers, e o pronunciamento também era falso, e a infama de Brian cresceu ainda mais depois disso. Brian Peppers passou muito tempo de sua vida sozinho, e viveu bastante em casas de repouso. Em relação à sua ficha criminal, pouco se sabe, e há pouquíssimo material reportando algo sobre. Quando sua primeira foto surgiu, Brian era condenado pelo crime de imposição sexual no ano de 1998. Ele passou cerca de 30 dias preso, e 5 anos de liberdade condicional. O órgão responsável por emissão da nota afirmou que a vítima era uma menina. Infelizmente não há informação nenhuma por aí a respeito do caso para dar uma analisada. Então é um tanto difícil saber como era o comportamento de Brian Peppers. Os memes foram tão agressivos que a imagem negativa perdura até os dias de hoje. Assim como muitos fizeram pouco caso dele, outros também falavam que ele não merecia tudo isso. Brian Peppers veio a falecer em fevereiro de 2012, aos 43 anos, devido a problemas com alcoolismo. Sua história é bem triste de fato. Será que Brian tirava proveito de sua condição para cometer seus crimes? Ou talvez se Brian não fosse tão odiado, ridicularizado e humilhado durante praticamente toda a sua vida, ele poderia ser uma pessoa normal. Independente disso, a sua aparência causou a impressão que ficou até depois do seu fim.